Uou, gente linda, seja muito bem-vindo. Se você está interessado em saber sobre diástase, low pressure fitness, hipopressivos e a sua saúde, você veio ao local certo, hein? Fica de olho que eu vou soltar para vocês agora um vídeo incrível sobre incontinência urinária e exercícios hipopressivos. Se você ainda não sabe, incontinência urinária tem jeito, hein? Fica de olho. Aqui, vamos falar das formas de incontinência e o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Esse processo da incontinência urinária. A gente vai falar também de LPF, vamos falar um pouquinho de diástase, então a gente vai conversar sobre muita coisa bacana. Se você tá aí porque realmente você tá interessado em saber disso, manda para mais gente, ok? Manda para sua galera. Porque assim você manda, avisa a galera saca que a gente tá aqui conversando e vem fazer parte desse negócio com a gente. Beleza? Passei o dia, pensando como era que eu ia trazer aqui esse conteúdo para vocês. Por quê? Porque é um conteúdo bem denso, né? A gente precisa falar sobre os músculos do assoalho pélvico. E daí, eu não posso ser muito técnica com vocês, né? Porque isso não é uma aula de anatomia. Contudo, a gente vai dar uma olhada, dar uma visitada para vocês entenderem onde é que fica isso mesmo, em que parte do corpo, qual é a localização, tá? A principal ideia é fazer com que vocês tenham noção, e essa noção vai te dar a condição de perceber as partes do seu corpo e a gente conseguir ativar quando for necessário. E isso é muito importante, né, do ponto de vista proprioceptivo, ou seja, do ponto de vista do controle, né, das forças que atuam internamente e externamente ao seu corpo, tá? Ok? Manda pra mais gente aí, galera. Vamos lá, vamos fazer crescer esse negócio aqui, ó. Corre! Se vocês mandarem aí pra 20 pessoas, daqui a pouquinho a gente tá aí com pelo menos o dobro do que a gente tem agora. Fechado? Vamos lá? Conseguem mandar pra mais gente? Beleza, enquanto vocês fazem aí o dever de casa, eu já quero dizer assim, ó. Muito obrigada por quem já veio, já entrou de cara, né? Já estava esperando. É muito bom estar com vocês aqui e dizer que essa relação, né, esse movimento é para vocês, é porque a gente tem que discutir isso, né? Nós mulheres temos que discutir as coisas que permeiam o universo feminino, né? Os homens também estão aí nesse arcabouço, mas a gente tem que se ajudar uns aos outros para poder a gente difundir conhecimento e informação, tá certo? Vamos lá, a Fernandinha também chegou por aqui, a Luana, ó, a Fashion Nag também, deixa eu ver, quem mais? Cíntia, enfim, vamos lá, né? Bom, vamos começar a falar sobre incontinência urinária? Eu vou colocar pra vocês, eu preparei aqui, ó, eu vou até abrir aqui, eu preparei pra vocês uma artezinha para vocês se guiarem, tá? Para vocês não ficarem perdidos quando eu estiver falando, fechado? Eu vou desativar aqui os comentários por 1 minuto, mas depois eu vou ativar vocês de novo para que a gente possa conversar e vocês tirarem as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, vamos primeiro compreender o que é a incontinência urinária, porque há uma dúvida muito grande, né, com relação a isso, porque as pessoas acham que incontinência urinária é uma coisa muito de 7 cabeças, né? Um bicho muito de 7 cabeças que não dá para compreender, ou então elas fazem disso uma coisa banal, né? As pessoas tendem a banalizar. A grande tendência é que as pessoas mais banalizem do que compliquem, né? E aí, pra gente não cair nessa armadilha de banalizar o problema, é que eu trouxe pra cá, né, pra gente conversar esse assunto. Então vamos lá, ó. O que é a incontinência, né? A incontinência urinária é toda perda de urina involuntária, ou seja, eu não quis naquele momento fazer o esvaziamento da bexiga, ou seja, eu não tive essa vontade. Eu não senti esse comando, tá? Não foi dado esse comando. Eu não tive ímpeto de ir ao banheiro, ok? Isso é incontinência urinária. Por quê? Porque toda vez que você sente a vontade de ir ao banheiro e você é capaz de ativar os sistemas ou de segurar essa urina ou de expulsar essa urina, você está realmente, digamos assim, nos padrões
normais, fechado? Então, a incontinência vai ser toda vez que você tiver uma perda de urina e essa perda não for controlada, tá? Ela for de forma involuntária. Fechado assim? Esclarecido? Então, assim, a incontinência urinária ela é muito mais comum do que a gente pensa, né? Os estudos têm mostrado que aproximadamente de 50% a 60% das mulheres que engravidam tem incontinência urinária, né? Tem eventos de incontinência urinária. E aí, desse percentual, ainda fica ali em torno de 40% pós-gravidez, né? E aí, é um dado muito, muito alto, né, galera? Eu até fiz um post aí, né? Acho que vocês viram aí no meu feed. Então, fora o público da gravidez, existe no mundo aproximadamente, esse dado é de 2018, né? A gente já tá em 2020, a gente já deve ter dados mais atuais aí, mas aproximadamente acima de 400 milhões, né, de pessoas com incontinência urinária. Então é um dado muito importante, tá? Isso quer dizer muita coisa pra gente. Isso quer dizer que a incontinência urinária é sim um problema de saúde e que a gente tem que encarar isso como uma coisa importante, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, contudo, não pode ser banalizado, né? A gente não pode naturalizar a incontinência urinária, né? Ah, mas é porque eu até coloquei outro dia também dizendo, foi só uma gotinha, né? Ah, mas foi só uma gotinha. Essa ideia de que foi só uma gotinha acaba fazendo com que você acostume com aquilo, não dê tanta importância e não busque ali o tratamento, né, mais ideal para o seu caso no momento. E aí você está se perguntando, tá, mas existem várias formas, né, de incontinência urinária. Então eu vou dizer para vocês aqui quais são as formas da incontinência urinária, né, quais são os tipos, tá, mais comuns, né. Primeiro, a gente tem a incontinência urinária por esforço, né? Que a gente chama essa incontinência urinária daquela incontinência que você tá fazendo uma atividade diária na sua casa, sei lá, foi pegar um balde e ao erguer esse balde você teve um escape, né? De urina. Ou então você foi fazer uma atividade física e durante a atividade física você percebeu que tá com a calça molhada, né? E assim, essa incontinência, ela é muito comum, tá, gente? Ela é muito comum e as pessoas acham que é porque eu fiz um esforço grande, né? Não é para acontecer isso de jeito nenhum. Em nenhum desses tipos é normal perder urina. Em nenhum momento do dia, em nenhum momento da sua noite é normal perder urina, tá bom? O ideal, o normal é que você controle essa extrusão, né? Esse expulsar da urina, ok? Mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente um pouquinho. E aí, o segundo tipo de incontinência é a incontinência de urgência, né? Que a gente chama, que é aquela vontade que a pessoa tem de fazer xixi e ela não consegue. Então, ela tem que ir, porque se ela não for, realmente ela vai fazer xixi na roupa, tá? Então, essa é a incontinência de urgência. E aí a gente tem a incontinência mista, que é uma mistura, não, o nome já diz, é uma mistura dessas duas outras incontinências anteriores. E aí assim, ó, a pessoa tem momentos que não controla de jeito nenhum, né, e diante do esforço, e ela sente uma vontade muito, muito grande de ir ao banheiro. Se ela não for, ela vai acabar fazendo na calça. Deixa eu dar um exemplo pra você, ó. Acontecia bastante comigo, quando atendendo na academia, que eu recebia a cliente, né, pra fazer o aquecimento ali pro treino, e que a cliente ia, por exemplo, pra esteira, tá? E a cliente na esteira, aí não dava ali 10 minutos, 10 é muito, tá, gente? Tô exagerando aqui. Vamos colocar aqui 3 minutos caminhando para iniciar uma corrida para os 5 minutos. Não dava ali 2, 3 minutos correndo, a pessoa pedia licença. Professora, licença, eu preciso ir ao banheiro, já eu volto. Aí eu, tá bom. Então, assim, entenda. Você acabou de sair de casa, olha o que é a incontinência. Você acabou de sair de casa
Eu presumo que você tenha ido ao banheiro, tenha, né, tomado um banho, ido ao banheiro, se paramentado, né, se vestido para ir para academia, né, fazer atividade física. E ao chegar na academia, quando você vai para a atividade de aquecimento, por exemplo, na esteira, andar e correr, você sente uma vontade de súbito de ir ao banheiro. E você precisa ir. E você tem que ir. Não é assim, quando der eu vou depois. Tem gente que consegue segurar um pouco. E aí daqui a pouco eu preciso ir ao banheiro, ela avisa. Aí avisa, aí segura ali um instante, mas logo isso tem que ser resolvido, porque senão a pessoa vai fazer na calça, ok? Então, a incontinência mista também ela é muito comum. Fechado? Gente, tô desviando aqui, porque como eu tô sem óculos, que é pra não dar aquele reflexo que vocês sabem, né, que fica refletindo a luz, e vocês ficarem vendo vários olhos aqui, eu tô acompanhando aqui pelo meu computador, tá certo? O que vocês estão vendo aí, eu vejo por aqui pra cá, é mais fácil pra eu conseguir ler, tá maior um pouquinho, tá? Ajuda aí, hein, que depois dos 40 o negócio é difícil. E aí, vamos lá, já que a gente deu uma parada aqui pra falar um pouquinho, vamos mandar pra mais gente? Eu sei que vocês conseguem chamar mais amigos, se vocês conseguirem aí, em um minutinho, mandar pra mais 10 amigos, 10 amigas, cara, vai ser muito massa, porque a galera pode estar de bobeira em casa e de repente essas informações são úteis e importantes. De repente a pessoa nem sabe que tem incontinência urinária, né? E aí a gente consegue trazer essa galera pra cá, pra essa conversa, e vai ser muito bacana, né? Poder contar com mais gente informada, né, sobre esse assunto. Então, vamos continuar aqui, né? Então a gente falou do que é a incontinência urinária, né? Como é que isso acontece, pra gente não banalizar isso e achar que isso é só uma gotinha, então tudo bem, só foi, né, só um evento isolado. Não existe perda de urina isolada, tá certo? Se você perdeu, você tem incontinência, então você tem que tratar, ok? E aí a gente falou dos 3 primeiros tipos, que é a incontinência por esforço, né, diante de um esforço, que pode ser um esforço como erguer algum objeto, ou mesmo passar um pano na casa, ou se abaixar para pegar alguma coisa. Às vezes não é uma coisa pesada, mas o movimento do agachamento, né, já propicia, né? Inclusive mais lá pra frente a gente vai falar sobre os exercícios, tá, galera? Falamos da incontinência de urgência, né, que é aquela que você sente a vontade mesmo e rapidamente você precisa ir ao banheiro, não importa onde você esteja. Enfim, você pode estar na estrada, tem que parar o carro, você pode estar no supermercado, você precisa ir ao banheiro, né, porque senão realmente você vai fazer xixi. E aí a incontinência mista, né, que o nome já diz, é uma mistura dessas duas, ok? A gente ainda tem aquela incontinência que a gente chama de noctúria. O que é isso? Algumas pessoas passam a noite inteira indo ao banheiro. Não é normal, não, tá? Não é normal. Gente, olha, um ser humano adulto, né, sem eventos, né, sem estar nesse processo da incontinência urinária, sem ter essa patologia, ele vai ali em média, por exemplo, entre 6 e 8 vezes ao dia para esvaziar a bexiga, certo? Isso também vai estar muito atrelado à questão da ingesta de líquidos, né? De água, de suco, o próprio líquido que está nos alimentos, né? Porque vocês sabem que todo alimento tem, né, um percentual de líquido ali, né? A grande maioria. Então, por exemplo, as frutas, né? As frutas contêm líquido. Então, isso também vai estar correlacionado, essa quantidade de vezes que você vai estar correlacionada ali, né, a quantidade de líquidos que você toma também. Porém, em média, fica ali entre 6 a 8 vezes. Então, uma pessoa que vai, né, a literatura mostra isso e aponta isso, pra gente ter uma noção, uma ideia. Uma pessoa que vai mais do que 8 vezes ao banheiro para esvaziar a bexiga, para fazer xixi, tem alguma coisa errada, precisa investigar, porque provavelmente, muito provavelmente, ela tem incontinência urinária, então precisa fazer uma investigação, tá certo? Então a gente tem a noctúria. Aí a galera diz assim, né, tá, mas é porque eu bebi um copo com água antes de dormir, né, eu bebo muita água, eu bebi um copo com água, eu tô com a bexiga cheia.
Bom, se você foi ao banheiro, se você esvaziou antes, né, de dormir, não era para você acordar no meio da madrugada para ir fazer xixi. E daqui a pouco eu te conto por quê. Segura aí que é já que eu vou te contar por quê, tá? Então, fica claro que mesmo essa ida ao banheiro durante a noite, né, é um tipo de incontinência urinária e a gente tem que observar isso, a gente tem que estar atento a isso. Mesmo que você não tenha tido perda de urina na roupa, né, que você não perceba a sua roupa molhada e você chega ao banheiro e está tudo certinho, você conseguiu controlar para ir ao banheiro. Mas só de você acordar, interromper o sono, né, porque na verdade é você que interrompe, o sistema nervoso central, né, interrompe o sono para que você faça o esvaziamento da bexiga, é porque a sua bexiga está mandando sinal o tempo todo que está cheia, tem alguma coisa errada, tá? Alguma coisa está em disfunção ali, ok? Você precisa observar isso. Outro tipo de incontinência, né, que também acontece, é a enurese, tá, gente? Ó, a noctúria é assim, eu tenho a vontade de ir ao banheiro, então eu acordo e vou, fechado. E a enurese é aquela que é bem comum nas crianças, porque aí a galera faz o xixi na calça, dormiu, pronto. Tá dormindo e só acorda quando tá molhado, né? Essa é a enurese. Aí assim, acontece, às vezes, não, é porque eu estava sonhando, né? Eu sonhei que estava dentro, sei lá, de uma cachoeira, não sei, né? E aí, realmente, você vai ter que investigar, né? Se isso acontece sempre, ou se isso realmente foi uma coisa bem isolada, você estava sonhando mesmo, enfim. Mas note, a enurese também é um tipo de incontinência, então você precisa ficar atento para isso, tá bom? Então vamos lá. Se você tiver perda de urina, tá andando na rua, chegou em casa, percebeu que tá molhado, perda de urina. Tá em casa, baixou para pegar alguma coisa, ou olha aí, ó, tossiu e espirrou, perdeu urina, incontinência urinária, né? Ou então você tá aqui e tossiu, né? Ou você deu uma gargalhada, digamos assim, você tá aqui conversando e uma gargalhada. Aí eu disse assim, eu ri que fiz xixi na calça. Não pode não, tá, galera? Esse ditado, né, esse dizer, né, que as pessoas... Gente, eu ri que eu fiz xixi na calça. Não pode, ok? Por quê? Porque se você perdeu urina ao sorrir demais, ao gargalhar demais, significa que tem algo errado também, tá? Então você tem que ficar atento pra isso. Ou então, se você sente vontade repentina de ir ao banheiro e se você não for, você vai fazer xixi, você não consegue segurar até chegar a um local seguro pra você fazer, né? Até o banheiro. Se você perceber que aconteceu isso, você também tem incontinência, tá? Ou se você levanta várias vezes ao dia, durante a madrugada, né, pra ir ao banheiro, você também tem incontinência. Ou se você acorda assim, tipo, molhado, você também tem incontinência, ok? Presta atenção nos sinais. E aí, galera, a gente precisa saber quais são as causas, né? O que causa essa incontinência, né? Por que acontece da gente adquirir ou desenvolver, né, a incontinência urinária, tá? Por quê? Por que eu tô dizendo desenvolver? Porque ela é bem mais comum em mulheres, ela é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Isso não significa que homens não tenham, homens têm sim. Sabe aquela homarada que não foi ao banheiro, que às vezes tem uma homarada que vai ao banheiro, né, gente, vem molhada assim, né? Que foi isso, não é porque eu lavei a mão, aí a gente percebe que o short tá molhado. Não é isso, mas sabe aquela homarada que realmente a gente vê que a pessoa não foi ao banheiro, tá ali, tá toda molhada, né? E a pessoa não percebe às vezes, certo? Então, os homens também têm incontinência urinária sim, contudo, a incidência é 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí a incontinência, ela vai aumentando conforme a idade também aumenta. Então ela é muito mais comum em pessoas acima dos 45 anos, 50 anos de idade, tá? Ela é muito mais comum. Isso não significa que públicos, que a faixa etária, por exemplo, de 20 anos, 18 anos, não tenha. Por exemplo, tem crianças que por alguma infecção, né, no trato urinário ou no trato reprodutor, por exemplo, no aparelho reprodutor, ela desenvolve incontinência urinária,
tá? Alguma bactéria, alguma coisa, pode acontecer, tá certo? Então não é uma regra, né? A maior incidência é realmente em mulheres e mulheres que estão ali a partir dos 45 anos, 45, 50 anos, tá? Até chegando ali. Quanto maior a idade, maior, né, a probabilidade de você ter incontinência urinária e daqui a pouco vai ficar claro isso pra você, por que que isso acontece, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais especificamente da musculatura do assoalho pélvico e aí vai ficar claro pra você por que que isso tá acontecendo, esse aumento com relação à idade, tá certo? E quais são as causas, né, dessa incontinência urinária? Vamos lá. Primeiro, pode haver um comprometimento, né, da musculatura que a gente conhece como esfíncteres, né? A gente tem ali no assoalho pélvico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os esfíncteres, e também a própria musculatura que faz o arcabouço ali do assoalho pélvico. Essa musculatura ela pode estar em disfunção, ou uma disfunção para mais ou uma disfunção para menos, e isso também vai alterar ali o funcionamento da bexiga, né? E isso vai realmente causar incontinência urinária. Além disso, a gente tem incontinência urinária causada pelo período da gravidez. A maior parte das mulheres, eu disse para vocês que era 60% aproximadamente, né? Das mulheres grávidas, há divergência. Algumas literaturas dizem que é um pouquinho menos, acima de 50%, mas fica por aí, tá? Mas o fato é que a grande maioria das mulheres grávidas tem incontinência urinária, né? Eu própria, quando estava grávida, das minhas 2 gravidezes, eu tive incontinência urinária, né? Então eu percebia que eu estava na academia, porque eu trabalhei, né, até ali o 8º mês, mais ou menos, né? Então eu percebia que quando eu estava na academia, trabalhando e pegando peso, ajustando máquina, né, fazendo exercício junto com a aluna, acompanhando, em alguns momentos que eu ia ao banheiro, eu percebia, né, minha roupa molhada. Então, eu tive sim incontinência urinária durante a gravidez. Agora, essa incontinência urinária causada pela gravidez ou pelo parto, né? Porque assim, pelo parto, se você teve parto vaginal, né, que é mais conhecido como parto normal, a probabilidade de você ter incontinência urinária é muito, muito, muito maior pós-parto. Por quê? Porque houve, né, um laceamento, um alargamento ali para abrir a passagem, né, para o bebê, para você conseguir, né, dar à luz. Então, realmente, há ali mexe, né, em todo o assoalho pélvico, tá certo? E aí, durante a gravidez, você tendo a incontinência urinária, é um pouco mais, digamos assim, aceitável, mas não é comum, não é normal, né? Comum na verdade, mas não é normal. O ideal é que você não tenha de jeito nenhum, mas é um pouco mais aceitável porque realmente há um peso sobre o seu assoalho pélvico. E aí o que você tem que fazer? Você tem que tratar já durante a gravidez, fazer exercícios durante a gravidez para que você faça a reversão, né, dessa incontinência urinária, ou você não deixe que ela piore, né? Ou seja, as suas idas ao banheiro e as suas perdas não aumentem em frequência e em quantidade, tá? Então é muito importante que você tenha em mente que, estando grávida e tendo incontinência urinária, é preciso fazer exercício para você conter isso, tá? Esse avanço dessa doença, ok? E aí, ó, muitas mulheres, após o nascimento do bebê, ainda mantém, né, esse evento de incontinência urinária. A incontinência urinária continua lá. E a pessoa acha que é normal, tipo, é porque eu tive, né, filho agora e depois vai melhorar. E não trata e deixa de lado. E aí isso vai piorando, piorando, piorando. E como eu falei, com o passar do tempo, né, isso vai piorando cada vez mais. E aumentando a idade, e se você não cuidar, isso realmente vai ficar bem difícil até você chegar a casos extremos, como por exemplo, o prolapso, né, dali do órgão, né, da bexiga, por exemplo, tá? Então é bem grave, é bem sério. Outra causa bem comum, né, que a gente tem é o aumento da pia, né, que é da pressão intraabdominal, da pressão interna da região abdominal, da cavidade abdominal.
Lembra que quando eu ensinei, falei para vocês sobre diástase, né? Eu sempre venho falando sobre isso, sobre a pressão interna abdominal, a pressão intraabdominal. Por que ela é muito importante? Porque, pensa comigo, se eu aumento a pressão aqui, né? Ó, a grávida, há um aumento de pressão? Né? Sim, há um aumento de pressão. Quando a mulher está grávida, há um aumento de pressão interna no abdômen, né? Então, essa pressão ela é transferida para o assoalho pélvico, para quem está lá embaixo na pelve. E aí, como esse aumento de pressão está transferindo força, não só durante a gravidez, mas pessoas que não estão grávidas, por exemplo, mulheres, e para homens que têm uma pressão interna do abdômen muito aumentada, vai desenvolver incontinência urinária, tá certo? Porque está forçando a musculatura do assoalho pélvico. Além disso, a gente tem uma disfunção que a gente chama de destrusora, né? É uma função do órgão destrusor. Mas essa disfunção do órgão destrusor, que é do músculo, na verdade, destrusor, ela pode estar desregulada tanto para baixo quanto para cima, tá? E aí eu vou explicar ela melhor um pouquinho quando eu mostrar a foto do assoalho pélvico e da bexiga, que eu vou mostrar para vocês onde é que fica esse músculo destrusor para vocês compreenderem melhor, tá? Outra causa muito comum para o desenvolvimento da incontinência urinária são aquelas pessoas que são os tossidores crônicos, né? O que é um tossidor crônico? Ora, pessoas que têm problemas, por exemplo, respiratórios, pessoas que têm pigarros fumantes, né? Que desenvolvem pigarro e tossem, ou pessoas alérgicas, né? As pessoas que são alérgicas e aí realmente desenvolve aquele tosse. Então a vida inteira a pessoa faz isso. Então toda vez que ela tosse, ela empurra o assoalho pélvico para baixo. Se, né? E somente se ela não tiver uma parede abdominal responsiva. Se ela tiver uma parede abdominal responsiva que consiga conter, talvez essa tosse não seja o suficiente para empurrar bastante o aparelho, o assoalho pélvico e causar uma disfunção ali. Mas, na maioria dos casos, os tossidores crônicos desenvolvem a incontinência urinária, tá certo? Outra causa muito comum é o prolapso urogenital, né, que eu falei pra vocês. O prolapso urogenital, gente, nada mais é do que a saída dos órgãos que estão ali na região pélvica. Por exemplo, pode acontecer o prolapso da bexiga. A bexiga baixa, por quê? Porque a pessoa, digamos, a pessoa teve ali 4 gestações, tá? É um pré-requisito, né? Bastante importante. E aí a pessoa, além de ter 4 gestações, ficou com sobrepeso a vida inteira, desenvolveu ali, ou então desenvolveu uma obesidade e a bexiga desceu, tá? Quando a bexiga desce, ela vai ficar pesando ali e o assoalho pélvico não tem condição de segurar essa pressão que vem, como eu falei, que aumenta a pressão, vai prolapsar, gente, vai prolapsar a bexiga, vai sair. Então a bexiga vai sair, vai descer realmente e você vai perceber que o órgão tá saindo e isso causa muita dor, tá, galera? É uma coisa que dói bastante esse prolapso do órgão urogenital vai com certeza vir ali acompanhado da incontinência urinária. E aí muitas mulheres optam por utilizar nesses casos o absorvente, aquele protetorzinho diário. Gente, não é legal fazer isso. Por quê? Porque você vai estar num paliativo, legal, mas você não vai tratar o problema. Olha, a incontinência urinária tem tratamento e a gente vai já falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas quando você chega aí nessa parte da extrusão, ou seja, da saída, do prolapso do órgão, você vai ter que entrar com um tratamento mais invasivo, né? Que é a cirurgia. Mas vamos lá dar uma olhadinha então nas formas de tratamento, tá? A gente tem a prática de exercícios específicos, tá? Para esse caso, que é a incontinência urinária. Nós temos a fisioterapia pélvica, que são exercícios também
específicos para recuperação do assoalho pélvico, e nós temos o tratamento invasivo que a gente chama de cirurgia, né? E aí essa cirurgia, muitas pessoas começam, eu vou fazer o períneo, né? Eu vou fazer períneo, né? Que é a cirurgia realmente de você reconstituir, né, ali o assoalho pélvico, né? Às vezes o assoalho pélvico está tão debilitado que só o exercício não dá para ele de novo o tônus que ele tem que ter para segurar, né, esses órgãos. Além disso, a gente tem cirurgias para levantar novamente a bexiga, né, e esse órgão parar de prolapsar, né, de sair ali e causar imenso desconforto e dor, tá? E esse tipo de cirurgia é bem invasivo, né? Agora as técnicas estão melhores, né? Na verdade tem técnica mais laparoscópica, né? Tem técnicas mais avançadas. Contudo, é sempre melhor a gente prevenir para a gente não ter que chegar numa cirurgia, tá, galera? Então, se você puder tratar, prevenir antes de você deixar que esses eventos que foi só uma gotinha, uma vez perdido e você não ligou, até chegar a um prolapso, né, do órgão, é muito melhor você prevenir, tratar isso enquanto há tempo para você não ter que chegar ali na cirurgia, ok? Vou colocar mais uma imagem aqui para vocês. Olha, pra gente ver aqui e falar um pouquinho sobre aquele tipo de incontinência que eu falei pra vocês, sobre o músculo extrusor. Não sei se vocês lembram, né? O músculo extrusor, ele é a musculatura que tá na bexiga, tá? A bexiga, ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá, gente? Ó, é um cone, um ovo, é oval, né? Mais cilíndrica, na verdade. E ela tem aqui embaixo, né, a sua saída, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui no desenho direitinho na foto, que eu reservei aqui pra vocês. Mas olha lá, a gente tem uma disfunção que a gente chama de bexiga hiperativa, que tá correlacionada ao músculo extrusor, tá certo? Que tá lá na bexiga. Olha, a bexiga, eu falei pra vocês, a bexiga, ela suporta ali entre 700 a 800 ml, né, de urina. E aí você se pergunta assim, mas Shirley, qual é o momento quando eu sinto vontade de ir, né? Quando eu sinto aquela primeira vontade de ir e não vou e consigo segurar? Em que momento é? Quando já está com 700 ml? Não, ó. A partir de 200, 210 por ali aproximadamente ml, para as mulheres e para os homens, digamos assim, 210, não, 270 para mulheres e 310 para homens, tá, gente? Desculpa, vamos lá, ó. 270 para mulheres e 300 aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para homens. É aquela primeira vontade, né? Você sente aquela primeira vontade. Então, quando chega aí nesse 270, né? E nesse 300, você já tem que ir ao banheiro. É importante que você vá, porque senão você não vai conseguir, né, segurar por muito tempo. Você já está sufocado. Os 210, né, é quando você tem aquela primeira vontade, assim, eu tenho que ir ao banheiro, mas eu vou daqui a pouco. 230, né, vou daqui a pouquinho. Quando chega no 270, você tem que ir, você vê que apertou, você já está muito apertado. Você estava a caminho, né, de casa, tá vindo no carro, você vai aguentar chegar em casa, mas o negócio tá apertado, certo? Então fica de olho nisso. Então, a bexiga hiperativa, ela não consegue respeitar esse volume, tá, galera? Então, a bexiga hiperativa, ela vai esvaziar com muita frequência, tá? Ou seja, de instante em instante a pessoa vai ao banheiro. Lembra aquele parâmetro das 8 idas diárias, né, ao banheiro para adultos? E a pessoa não consegue tá dentro desse padrão entre 6 e 8, tá? Ela vai estar o tempo todo indo ao banheiro. Então, lembra, toda vez que você tiver o tempo todo indo ao banheiro, você pode estar com uma disfunção chamada de bexiga hiperativa. E isso é incontinência urinária, tá? Eu vou mostrar pra vocês, antes da gente entrar aqui no assunto de exercícios e tudo mais, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o seguinte. Olha, primeiro eu quero que vocês conheçam aí a cavidade abdominal, tá, galera? Lembra, essa cavidade abdominal,
a gente separa a região do tórax para a região abdominal através do diafragma. Então, o que vocês estão vendo aí, né? Vocês veem fígado, estômago, vocês veem aí todas as alças intestinais e tudo mais. Isso aí são órgãos abdominais. Além desses aí, que são os frontais, né? Que a gente vê, existem outros órgãos por trás, tá? Dessa galera que tá aí, que eu vou já mostrar aqui pra vocês também, ó. Isso aí é pra vocês se localizarem quando eu disser pra vocês onde tá tal coisa, onde é assoalho pélvico, onde é cavidade abdominal, tá? Aí é a cavidade abdominal, tá bom? Olha, dentro da cavidade abdominal a gente ainda tem ali outros órgãos. A gente vai ter pâncreas, a gente vai ter os rins, né? Então, os rins, eles fazem parte do sistema urinário, né? Que é, na verdade, o sistema excretor, né? Mais tecnicamente falando. Mas a gente conhece comumente como o sistema urinário. E aí vocês veem esses dois feijõezinhos que realmente não são iguais, localizados, né? Tem sempre um mais acima do que o outro. E vocês veem saindo deles o que a gente chama de ureter, tá? O ureter é responsável por levar o líquido para a bexiga. Lá embaixo, no osso mais inferior da pelve, ali perto do pubis, ó, vocês vão ver que tem uma parte mais avermelhada. Aquela é a bexiga, tá? Um órgão mais arredondado, ovalado. Olha, a água, né, o líquido é filtrado nos rins e é enviado para o ureter, que são esses caninhos que saem dos rins e que conectam lá na bexiga, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês a bexiga de forma interna. Olha. Eita, ficou grande essa, né? Mas vamos lá. Tá vendo esses dois furinhos que apontam as setas aí, ó? E tem um furinho que desce uma gotinha, tá? Essa gotinha, lembra que eu falei os caninhos que saem dos rins? Então, esses caninhos desembocam aí dentro da bexiga. Essa é a bexiga, tá, galera? E aí, esse líquido que vai caindo aí dentro é a urina, tá? A urina, gente, são excretas, são os produtos, né? Aquilo que não serve mais para o nosso corpo, ou que está em excesso, ou aquilo que é tóxico para o nosso corpo, né? O fígado faz essa filtragem, depois o rim também faz essa filtragem, né, que é uma segunda filtragem, e manda para aí, tá bom? Para poder a gente excretar. O que acontece na incontinência urinária? Lembra que eu falei para vocês do músculo extrusor? O músculo extrusor é esse músculo que tá fazendo a envoltura da bexiga. Se vocês perceberem, tem uma parte que é bem roseada, tem uma parte branca, né, esbranquiçada, tá? Que é uma mucosa mais interna, mas tem uma parte mais rosada, que é a parte do meio. Esse é o músculo extrusor. Para quem tem a bexiga hiperativa, pode estar acontecendo o seguinte, ó, o músculo extrusor, ele tá, digamos assim, alterado, né? A contração dele está alterada. Então, ele tá expulsando o tempo todo urina. Por mais que você não tenha tido perda de urina incontrolável, por exemplo, eu não tenho perda de urina, eu não percebi na minha roupa que tá molhado, por exemplo. Porém, eu sinto vontade incontrolável de ir ao banheiro e não consigo segurar por muito tempo, eu tenho que ir. Então, pode estar havendo alguma disfunção no músculo extrusor. Ou o músculo extrusor está hiperativo, ou então ele segura durante um determinado tempo, só que ele ativa muito rápido, tá bom? Isso também está correlacionado à musculatura dos esfíncteres. Olha, se vocês olharem mais para baixo, deixa eu ver se eu consigo colocar outra menor. Olha, que acho que tá melhor pra gente perceber, ó. Então a bexiga tá lá e esse músculo que tá assim, ó, tá vendo? Tem uma estrutura assim, né? São os músculos do assoalho pélvico lá embaixo, tá? Porque lembra lá em cima dos caninhos que entram? Aí eu tenho os ureteres, que são os caninhos que levam a bexiga, né? Aí a bexiga leva a urina pra bexiga, aí tem a bexiga. E esse espaço mais embaixo, que sai aqui, ó, que é esse espaço que tá entre os meus dois dedões aqui, ó, é justamente esse espaço que vocês estão vendo aí, que é mais delgado, mais fino, que é mais embaixo um pouquinho, que é um conduto, é como se fosse outro cano,
tá? É uma passagem. Essa passagem aí é a uretra. É por onde a gente expulsa a urina. A gente tá vendo a parte interna. Porque aquilo que a gente consegue ver interno é só o orifício, né, externo da uretra, tá certo? E essa estrutura que tá assim, ó, é a estrutura que a gente chama de a musculatura do assoalho pélvico. Por ali também estão os esfíncteres também, né, que são músculos que vão trabalhar para fazer ali tanto a sustentação dos órgãos quanto essa coordenação, né, de forma autônoma, simpática e parasimpática, né, na verdade, para que a urina seja excretada, tá? Existe uma participação muito grande aí dessa musculatura. Olha, essa é uma outra imagem para vocês terem uma ideia de como está organizada ali os órgãos na região baixa, né? Na região pélvica. Ó, essa estrutura mais para a direita, né? Que vocês veem aí, vocês estão vendo, é o reto, tá? Se vocês perceberem, tem uma parte mais arredondadinha, que é o glúteo, né? E a parte da frente é um pouco mais reta, tá? Então, essa parte mais arredondada, esse órgão que vocês veem aí, é o reto, tá? A outra parte que vocês veem lá em cima é o útero, né? E a vagina, né? Que é esse bem que entra um pouco mais para a região do né? Pelve e abdômen, vai mais para cima um pouquinho. E esse outro que vocês veem aí como se fosse um ovo, né? Bem ovalado, é a bexiga, tá bom? Só para vocês perceberem aonde isso se localiza. E a parte mais inferior é a parte do assoalho pélvico, né? Onde estão localizados ali os músculos que fazem a sustentação, tá? Desses órgãos. E aí, ó, eu trouxe essa imagem para vocês. O que é o assoalho pélvico, Shirley? Se vocês perceberem, isso é uma imagem de estudo anatômico, tá, gente? E aí vocês percebem a pelve, né? Nós temos duas pelves, tá, gente? A gente tem uma pelve superior, uma pelve inferior, né? O que a gente chama maior e uma menor. A gente tem a pelve falsa e a verdadeira, né? Então, a gente tem um espaço maior lá em cima, que é o espaço que você consegue palpar. Sabe aquele ossinho que pula aqui na cintura da mulherada? Aqui, na cintura não, mas na linha do quadril, né? Ali são a crista ilíaca, né? É o ilho. Então, ali você pega aquele ossinho ali e é essa parte bem mais arredondada que você tá vendo superiormente. Já lá embaixo, né, que é essa foto mais baixa aqui, essa imagem mais baixa que vocês veem, quando você senta, né, tem gente que senta assim, eu passei muito tempo sentada, meu ossinho tá doendo. Então, ali esse ossinho que você encosta ali, ó, você tá encostando a região do pubis, tá? O pubis. Então, a pelve é formada por alguns ossos. E ela também, como ela é um orifício, né, ela não tem como... seria vazio, né? Então seria só um orifício. Pensa, como era que a gente ia deixar todos os órgãos ali suspensos? Só com a força da gravidade, né? Já caía, tá? Então, eu preciso de estruturas ali musculares e tendíneas. Eu tenho tendões, eu tenho ligamentos, né? Eu tenho tecido conjuntivo fazendo ali essa sustentação, tá, galera? Então, e essa parte avermelhada, né, que vocês veem aí, são as musculaturas que fazem parte do assoalho pélvico. Que eu não vou dizer aqui uma por uma para vocês, porque isso não é uma aula de anatomia, senão vocês nem vão entender. Mas é só para você ter uma ideia onde é que fica o assoalho pélvico. Para você sentir o assoalho pélvico aí na sua casa, você pode deitar, né, ficar de barriga para cima, né, de decúbito dorsal. Então, com a barriga para cima, você pode palpar a região mais baixa lá na sua genitália, nas meninas, né, entre a vagina e o ânus, e para os meninos, mais ali na região após o sacro escrotal e o ânus, e aí você vai sentir, né, o seu assoalho pélvico, tá? Para vocês terem uma ideia, quem tem disfunção, essa musculatura, ela tá toda frouxa, né? Tá toda folgada. E quando ela tá frouxa e folgada, ela vai gerar alguma disfunção no organismo. E uma delas é a incontinência urinária, tá? Como eu disse para vocês, pode haver prolapso de órgão, pode haver
um prolapso retal, né, gente? A gente pode ter as famosas hemorroidas, né, que é o prolapso retal. Que aí as hemorroidas vão ter outras causas, né, que aí é assunto para outra live, tá? Mas para vocês terem uma ideia, como essa musculatura é importante, né? Porque ela vai desde a parte anterior ali, da parte superior da pelve, até, né, saindo ali da parte superior, fazendo toda a sustentação da parte inferior, tá? E é anterior e posterior também, tá? Ela vai lá para trás naquele ossinho lá que a gente chama de cóccix, né? Que é aquele ossinho mais superior que você sente bem no meio do seu quadril. Fechado? Para vocês terem uma ideia aí de como tá organizado, né, o nosso assoalho pélvico, no nosso sistema excretor, sistema urinário, tá? E aí, como é um problema bastante comum, né, entre as mulheres principalmente, muito mais do que entre os homens, a gente sempre indica o quê? O que é que eu faço, né, professora? Agora, o que eu faço para resolver isso? Olha, se você tiver um problema de incontinência urinária já avançado e grave, eu sugiro que você procure urgentemente um fisioterapeuta especialista no assoalho pélvico. Então, ele vai trabalhar fisioterapia pélvica. Somente isso ele vai fazer com você, ele é especialista nisso, ele cuida de pessoas com esse tipo de problema. Agora, se você percebeu que você tem incontinência urinária e que você tem perdas que não são perdas, que não tem nenhum prolapso de órgão, né? Que você não tem perdas, digamos assim, poxa, eu fiz a urina inteira, né? Aqui, pronto. Mas você tem perdas pontuais e você já percebeu que isso não é uma coisa normal, porque a gente vem conversando isso, né? Agora você já aprendeu isso. Você pode já imediatamente começar alguns exercícios voltados para isso, tá? Existem os exercícios de Kegel, né? Que chamam assim por conta do estudioso, né? Que preconizou esse tipo de exercício. Então, os exercícios de Kegel são exercícios de contração do períneo, que agora vocês sabem onde fica, né? Que o períneo é a região que está lá no assoalho pélvico, tá? Que é um dos músculos que fazem ali o assoalho pélvico. Então, a contração do períneo é muito importante, tá? Dessa musculatura que tá lá. Então, no exercício de Kegel, o que você vai fazer? Você vai deitar, você vai relaxar e você vai tentar contrair apenas a musculatura do assoalho pélvico. Tem que ter muito cuidado para você não contrair a musculatura do glúteo máximo junto, tá? E outras musculaturas adjacentes ali no quadril. Por exemplo, o piriforme, né? Que fica por ali também bem próximo, tá? Gente, não pode. Por quê? Porque você pode estar, em vez de melhorando o problema, obstruindo. Ou então, digamos, roubando o exercício. Ao invés de você contrair apenas o assoalho pélvico, você está contraindo uma musculatura adjacente que não tem nada a ver com o problema, tá certo? Então não vai melhorar. Então, seriam os exercícios de Kegel. Outros exercícios muito eficazes, já está descrito na literatura, vocês podem pesquisar, eu tenho postado algumas coisas com o print, né, do artigo científico para vocês lerem na íntegra, para vocês estudarem, vocês verem que realmente não é uma coisa da cabeça da professora Shirley, tá lá publicado, tá, gente? Então é importante a gente estudar sim e buscar mais informações. Esses exercícios são os exercícios hipopressivos, né? O que são os exercícios hipopressivos? São os exercícios que reduzem a pressão dentro da cavidade abdominal. Lembra que eu falei do espaço da cavidade abdominal para vocês? Que eu mostrei? Então, esses exercícios vão trabalhar a sucção, né? A aspiração diafragmática. Ora, eu tenho a região torácica, que é separada pelo diafragma, né? Se você já assistiu outras lives minhas, já falei um pouquinho sobre o diafragma. E aí, depois, se vocês quiserem, a gente faz uma live só pra falar sobre o diafragma. Mas, ó, ele vai aqui, onde termina as costelas, o diafragma tá lá, tá? Fazendo um guarda-chuva. Desde a região anterior, passando pela lateral até a região posterior do corpo, tá? Fazendo essa separação. Então, ele lá em cima tem quem? Tem pulmões, tem coração, tá certo? E aqui embaixo a gente vai ter todos os outros órgãos,
que é a cavidade abdominal. Então, a sucção diafragmática, né, quando eu faço essa sucção diafragmática, eu vou estar trazendo para cima, né, o diafragma. Óbvio, logo eu abro mais espaço na região abdominal, os órgãos que estão ali tendem a voltar para o seu lugar, a barriga volta e eu tiro o peso. Funciona, gente, como se fosse aspirador de pia. Como é que o desentupidor de pia, aquele que a gente coloca assim e puxa, funciona mais ou menos assim, o diafragma, tá? E aí, essa indicação dos hipopressivos, eu tenho batido muito nessa tecla para vocês. Não faça hipopressivo isolado de forma indiscriminada. Por quê? Porque o hipopressivo, ele tende a ser perigoso para quem tem outros tipos de patologias, como, por exemplo, pressão arterial, hipertensão arterial, né? A pressão arterial alterada para mais, por exemplo, né? Ou doenças coronarianas, então, ou problemas cardíacos. Então, problemas, de repente, de ventilação, respiratórios, a pessoa tem labirintite. Então, tem que ter cuidado, né? Em fazer esse tipo de exercício. Não vai fazendo sem orientação profissional, tá, galera? E aí, o LPF, né, é uma metodologia de treinamento, que é o Low Pressure Fitness, né? É uma metodologia de treinamento que trabalha com hipopressivos, porém, é uma sacada muito bacana, porque ele vai trabalhar uma pauta postural muito importante. Porque a partir do momento em que eu alinho, né, toda a minha cervical e faço o crescimento axial. O que é o crescimento axial? É o crescimento como se eu quisesse descolar, gerar espaço entre vértebras. Então, de vértebra por vértebra, a gente vai gerando esse crescimento axial. Então, quando eu gero isso, automaticamente eu já estou criando espaço, né, no meu corpo. Quando eu crio, é diferente de eu estar assim, ó. Quando eu crio esse espaço, quando eu, aliada à pauta postural, eu realizo os hipopressivos de forma controlada, né? Os exercícios respiratórios, e eu consigo fazer isso de forma coordenada, eu tenho uma grande chance de conseguir reverter esses eventos de incontinência urinária quando eu não tenho o prolapso, né, de órgãos. Então, eu consigo melhorar e muito ali o assoalho pélvico, porque eu estou devolvendo tônus para a musculatura, né, do assoalho pélvico, estou abrindo espaço através da aspiração diafragmática. Então, a partir do momento que o diafragma, aqui o diafragma abdominal, ele trabalha, o diafragma pélvico, né, que é formado pelos músculos do assoalho pélvico, também é puxado para cima, porque é como se fosse um desentupidor de pia. Uma coisa vai puxando a outra. Então, é muito importante que vocês saibam que alguns tipos de exercícios vão, na verdade, piorar, né, esse evento de incontinência urinária. Então, primeira coisa, se você tem diástase, se você tem uma frouxidão ali, uma abertura do reto do abdômen, como vocês já sabem, a diástase é a separação, né, da musculatura que a gente chama como reto do abdômen, né, que são dois feixes, e essa musculatura separa bem ali no que a gente chama de linha alba, né, que é que faz o encontro desses dois músculos. Então, quando você tem a diástase, seja ela supra, infraumbilical ou até mesmo umbilical, você tem uma menor responsividade do assoalho pélvico, porque pensa, eu não tenho ali a musculatura da parede do abdômen para fazer o efeito de cinta, né? Cinta natural, para fazer o bracing, para agarrar ali e conter toda a pressão que eu estou fazendo pelo esforço, por exemplo, pela atividade física, ou eu estou rindo quando eu estou sorrindo, né? Estou gargalhando, ou quando eu vou tossir, né? Então, ou eu espirrei. É preciso a gente saber que alguns exercícios e algumas condições vão aumentar os eventos de incontinência urinária, vai piorar a sua incontinência. Então, se você tem diástase, corre. Se você tem diástase e ainda não tem incontinência urinária, graças a Deus, vamos tratar a diástase para não desenvolver incontinência urinária, fechado?
Se você tem incontinência urinária e tem diástase, é hiperativo, não tem escolha. Tem que fazer o tratamento das musculaturas, tanto do abdômen quanto do assoalho pélvico. Se você tem apenas a incontinência urinária, né, e você nunca avaliou se tem diástase, vale a pena você fazer uma avaliação para ver se você não tem diástase, tá? Porque como uma está muito ligada à outra, pode ser que você tenha e você não percebeu e nem sabe, né, sobre o assunto. Então, tem que ficar ligado no que está acontecendo, tá bom, galera? Existem alguns questionários já validados aí na literatura que são utilizados para a gente verificar se a pessoa tem incontinência urinária. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a avaliação, tanto da diástase quanto da responsividade do abdômen, ali da parte do diafragma, se ele está hipertônico ou hipotônico, quando a gente vai fazer a avaliação do assoalho pélvico, né? E a gente vai fazendo algumas perguntas na anamnese, né? Nessa entrevista inicial com o cliente, dificilmente o cliente vai falar que tem incontinência urinária. Por quê? Eu mostrei pra vocês, eu também fiz um post, se eu não fiz eu ainda vou soltar pra vocês. As pessoas têm vergonha, gente. Foi feito um estudo em que as pessoas se sentem, as pessoas que têm incontinência urinária, elas têm a baixa estima, né, muito elevada. Então, são pessoas que se veem negativamente. Então, ela não vai dizer pra você de cara. Então, é muito importante, assim, você investigar, né, você conversar bastante com a pessoa e ir fazendo digamos, você vai cercando, né, o cliente, a pessoa, para você saber, né, identificar se ela tem incontinência urinária. E uma forma muito eficaz é usar, né, um questionário validado, tá? Para isso. Então, você pode entregar esse questionário, né, e pedir para a pessoa preencher os dados ali naquela ficha, e quando ela for preenchendo os dados, ela vai ver que tem um questionário, ela vai preencher aquele questionário. Como ela não está tendo que falar para você, fica bem mais fácil dela responder, digamos assim, com verdade, né, aquele questionário. E aí você vai poder, como é um questionário validado que você vai utilizar, né, você pode escolher na literatura, tem mais de um, né, é bom você pesquisar direitinho. E aí você vai ter um parâmetro a mais para poder trabalhar, né, com o seu cliente. Se ele já tiver ido a um urologista, que é muito importante também você consultar um médico urologista, e se ele já tiver esse diagnóstico e ele vir para você tratar, né? Por exemplo, nós profissionais da educação física podemos fazer essa recuperação do assoalho pélvico através dos hipopressivos, né? Através dos exercícios hipopressivos, como por exemplo o LPF. O Low Pressure Fitness. Já os fisioterapeutas vão fazer a recuperação do assoalho pélvico através de exercícios específicos, tá, gente? Que o nome já diz, que tá lá na área da fisioterapia, né? Que é uma coisa bem específica lá da fisioterapia pélvica. E não procure qualquer fisioterapeuta. Procure um fisioterapeuta especialista em fisioterapia pélvica, tá, galera? Porque é uma parte muito importante, muito específica, e quanto mais especializado for o profissional, maiores vão ser as chances de vocês terem aí êxito. Fechado? Compreendido, galera, até aqui? E aí, gostou do vídeo? As informações foram relevantes para você? Então faz o seguinte, se você não é inscrito ainda, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber de tudo que vai rolar por aqui. Faz o seguinte, corre lá no Instagram e me segue. Procura lá Shirley Alves ou Diástase e Exercício, que você vai me encontrar de um jeito ou de outro, hein? E fica ligado que a gente vai começar a soltar muito vídeo bacana e informativo como esse. Manda pra sua galera, porque quanto mais gente souber, a gente vai estar ajudando muita gente, hein? Valeu, moçada, até o próximo vídeo. Obrigada. Beijo.